Oi, boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos iniciar 1 Samuel capítulo 18. Eu tô assim, como se, obviamente, eu não tivesse lido ainda, né? Mas como a palavra de Deus ela é viva, toda vez ela vai se encaixar em algum momento da nossa vida, porque ela é viva. E como nós estamos vivos, às vezes você está lendo uma passagem hoje que não cai muito no seu momento, que não faz muito sentido. Ah, para mim isso não faz hoje. Mas, novamente, a palavra é viva, assim como nós estamos, e alguma hora ela vai encaixar para alguma coisa. Ontem, ela foi uma live muito forte. E a gente não pode entrar na palavra de Deus sem, obviamente, orar, pedindo a orientação dele, pedindo, né, que ele nos oriente, nos guie na leitura. E ontem a gente pedindo isso, a live para mim, assim, do meu ponto de vista, né, ela foi muito, muito importante, muito, muito forte. E a gente está nessa sequência agora. Davi foi apresentado, né, de uma forma extraordinária, porque Deus não faz as coisas. O que que a gente falou ontem? Do estar no lugar certo, no momento certo, para mim, na minha concepção, isso não existe. Se você entrega a sua vida a Deus, não existe um momento certo, na hora certa. Eu estava ali na hora certa, imagina se eu não estivesse. Não existe isso, porque Deus não vive do acaso. Não tem como a gente pensar no acaso e pensar em coincidência. Não tem como a gente pensar em Deus e pensar em sorte. Não tem são coisas que não se complementam, são opostos, né? Então, ontem Davi não estava no lugar certo na hora certa. Deus o colocou ali porque desde trás ele estava preparando o Davi. Depois de 40 dias, né? A gente viu ontem, ele foi, depois de ele ser ungido e tudo mais, o pai dele manda ele lá onde os filisteus estavam para ele levar alimento e também saber dos irmãos. E aí, quando ele chega lá, ele ouve, né, Golias gritando, falando, e ele compara o que o Golias tem com o que ele tem. E ele fala: Você tem armaduras, você tem isso, mas eu tenho a palavra do Senhor. Então, aquele momento de ontem ali, eu acho que, obviamente, trazendo o para hoje aqui, né, só nos reforça, só nos mostra o quão necessário é a gente entender que nós, sem Deus, nós absolutamente não temos força, não temos absolutamente nada que o Espírito Santo não nos dê, porque Davi não é forte. Davi foi dado esse privilégio de ser forte pelo Espírito Santo, que ficou nele, né, que foi apoderou-se dele, apossou-se dele, como a gente viu na palavra de Deus, quando Deus o ungiu. E todos nós no Espírito Santo somos ungidos. Logo, todos os atributos do Espírito Santo caem sobre nós, estão em nós. A diferença é quando a gente clama, a diferença é quando a gente pede, a diferença é quando a gente está em comunhão com Deus, para que esses atributos do Espírito Santo possam vir à tona na nossa vida, porque quando a gente é cristã, a gente fala: "Eu sou fraco, não estou isso, não sou forte, não sou corajoso, não sou corajosa, não estou assim, não estou assado", é porque não está conectado com o Espírito Santo, a essência dele especificamente. Que ele está em você, que ele está em mim, ele está, porque ele não sai, nós somos selados de acordo com o apóstolo Paulo. Porém, se a gente está numa vida em que estamos completamente distraídos com o externo, completamente distraídos com barulho, com ruído externo, e a gente esquece de olhar para dentro, não é para si, é para dentro, para Deus, para comunhão, para orar, para conversar. Se você não tem 10 minutos sozinha, se você não tem 10 minutos sozinho, você tem quando você está tomando banho, você tem quando você está comendo, quando você está dirigindo, quando você está, você tem esses momentos. Então, é necessário a gente entender que essa comunhão com Deus nos fortalece, assim como Davi. Então, antes que a gente, né, porque a gente vai entrar agora na parte que Davi começa a crescer cada vez mais, né, aos olhos de Saul também, o que também desperta inveja, o que também vai despertar, porque é sempre assim. A quem muito é dado, muito é cobrado. E isso é bíblico, isso não é uma máxima de nenhum pensador, isso está na Bíblia. Então, a gente vai entrar numa fase de Davi que eu quero muito que vocês pensem, que vocês reflitam no que a gente viu lá atrás. Davi, ele foi escolhido pelo seu coração. Davi foi escolhido pelo coração dele, segundo o seu coração, que estava escrito que Deus escolheu. Porém, ele foi preparado, ele foi, como é que diz a palavra especificamente? Equipado, né, por Deus.
Então, Deus o escolheu e o preparou. E é assim com você, e é assim comigo, e em todas as pessoas que se entregam a Deus, que entregam totalmente, integralmente. Não é metade no mundo, metade em Deus. É totalmente nele. Deus faz com que as nossas batalhas sejam dele, se a gente entregar a ele, obviamente. Se a gente quiser lutar sozinho, a gente já viu Saul tentando lutar sozinho, quando ele também tinha Deus, mas que ele não clamou a Deus e perdeu a batalha. Isso a gente já viu. Então não adianta só dizer eu creio em Deus, eu creio em Jesus, não adianta. Ou você está entregue a Deus integralmente, ou seja, tudo de você está só nele, ou então você vai estar sempre dissipando o que ele não aceita, o que é a divisão de fé, a divisão, ele não divide a sua glória, palavra de Deus. Ou então você vai estar dividido. E aí é fácil quando a gente está dividido e a gente cair. Se nós que já estamos em Cristo o tempo inteiro, que já conversamos com Cristo o tempo inteiro, a gente cai às vezes, os nossos medos, ansiedade, sofrimento e tantas coisas que a gente passa. Imagine se a gente tiver metade em Deus, metade no mundo, né? Então aí é pior ainda. E Deus fala de uma fé morna, Deus fala dessa parte de estar aqui, estar ali. Se não se entrega somente a Ele de forma integral, não existe uma comunhão, novamente, íntegra com ele. Então, Davi, ele era completamente íntegro a Deus. E aí agora a gente vai iniciar, fazer nossa oração, iniciar para esse momento no qual Deus está destacando Davi aos olhos de Saul, aos olhos de toda a nação, porque ele, com o coração leal e fiel a Deus, né, Deus, obviamente, através dele, se mostrou. E ele o tempo inteiro clamava que a batalha era do Senhor, não era dele, e que o Senhor o fez ganhar a batalha. Então é isso que a gente vai orar e vai pedir a Deus para entendermos hoje essa leitura, tá bom? Então vamos lá, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos uniu aqui. Não fomos nós mesmos que quisemos abrir essa live hoje. Nós sabemos que a nossa vida, nossas batalhas, ela é principalmente espiritual. E sabemos que o espírito se alimenta do que é do espírito. Então é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque se fosse pela nossa inclinação humana, nós não estaríamos. Todas as outras coisas ganhariam da nossa vontade de estar lendo a palavra de Deus. Preguiça, ou vontade de fazer outra coisa, ou se distrair com alguma outra coisa na TV, ou no telefone, mas o nosso espírito está aqui, se alimentando, porque a sua palavra é o nosso pão diário, e o Senhor é a fonte de água viva, o Senhor é a nossa vida, que alimenta o nosso corpo, então, nosso espírito. Então, pedimos para que o Senhor possa nos dar uma boa live, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos espirituais, que a gente tenha aprendido ontem, que a gente continue aprendendo, Senhor, todos os dias, que a lealdade do seu nome, que clamar a Ti, chamar a Ti, Senhor, todos os momentos da nossa vida, mesmo quando a gente acha que a gente consegue sozinhos, meu Deus, não vale a pena se não for contigo. Então, que a gente aprenda, que a gente olhe para cada personagem das histórias que o Senhor nos deixou aqui para ler. E não foi para conhecer deles, foi para conhecer de Ti. Toda palavra é sua, toda palavra representa o Senhor. A palavra é o Senhor. Então, que a gente possa entender a comunhão contigo, não somente os personagens que o Senhor nos permitiu ter acesso nesse privilégio de sermos chamados seus filhos. Então, que o Senhor possa nos dar uma boa live, que o Senhor possa colocar as palavras corretas nos meus lábios, para que o Senhor possa me guiar e que o Espírito Santo possa nos direcionar nessa leitura de hoje. Senhor, sonda o coração de cada um de nós, sonda o coração de cada um que está debaixo do som da minha voz. Sonda os nossos pensamentos, Pai. Tantas vezes nós somos puxados por tantas vezes nós somos distraídos, tantas vezes caímos em distrações, caímos em tentações, meu Deus, que esquecemos o quão grande é o Senhor. E ontem nós vimos isso. Quantas pessoas julgando o tamanho de Davi, quantas pessoas julgando Davi não ter armadura, não ter armas, não ter. Mas tudo que ele tinha foi suficiente porque ele tinha o Senhor. E é nisso que queremos nos apegar. Queremos poder clamar o seu nome e saber que a resposta vem de ti, que a força vem de ti, que a coragem vem de ti, que o sucesso vem de ti.
Que a abundância, Senhor, na nossa vida, na nossa saúde, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida profissional, vem de Ti. Nós precisamos, Senhor, depender de Ti. Precisamos nos humilhar perante a Ti. Precisamos ficar mais próximos de Ti e menos de nós mesmos, Pai, para que o Senhor possa nos lapidar de acordo com a Sua vontade na nossa vida. Então, pedimos para que o Senhor possa sondar o nosso coração, nos dar acalento em cada pedido que cada um tiver aqui. Que o Senhor possa dar força para cada situação que não temos força. Que o Espírito Santo possa nos dar coragem, nos dar ânimo. Um dos atributos que o Senhor diz tanto na palavra é sobre o ânimo que o Senhor tem. Ponha ânimo em cada um de nós, Senhor. Restaure a nossa fé, restaure a nossa força, restaure a nossa esperança, nos restaure, Senhor, porque só o Teu nome pode fazer isso, Jesus. Agradecemos esse momento de estarmos unidos nesse privilégio de te chamar de Pai, de ser chamados de Filho e reconhecidos por Ti. Obrigada, Senhor. Que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor nos faça invisíveis aos olhos do mal. Todo tipo de ataque que o mal tentar sobre nós caia por terra pela honra e a glória do Seu sangue, Senhor, daquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Então, que sejamos protegidos debaixo das suas asas, como disse os Salmos, como disse a sua palavra, e que a certeza esteja na nossa fé, que possamos trabalhar a nossa fé cada vez mais, meu Deus, porque a sua lealdade, ela é inexplicável. Nos ensine, nos lapide e nos faça enxergar, meu Deus, que sem o Senhor não somos nada. Em nome de Jesus agradecemos, nos dê uma boa live, porque ela é consagrada a Ti. Amém. Bom, vamos lá então. Vamos, espera aí, começar aqui. Capítulo 18, certo aqui. Capítulo 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu-o a Davi, junto com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Vocês estão vendo aqui, não é simplesmente, Davi tinha tanta habilidade que ele ficou super querido, que ele foi. Não, a gente está vendo aqui uma pessoa escolhida por Deus, com o favor de Deus, com o coração em comunhão completamente a Deus, obedecendo a Deus, temendo a Deus. E é isso que acontece quando nós fazemos isso. Nós temos ah, completa orientação de Deus, porque Ele não vai te entregar batalhas, ou Ele não vai te entregar tarefas, Ele não vai te entregar uma história, Ele não vai te entregar a sua vida e te deixar perdido sem nenhum tipo de orientação. Ele não vai te colocar numa guerra sem primeiro te preparar para ela. Ele não vai te jogar no meio de um deserto sem estar te preparando para o que vem na frente do deserto, após o deserto. Ele não vai te colocar numa situação na qual ele não arme você, ele não te prepara. Isso nunca aconteceu com o exército de Israel. Então, isso não significa que, mas eu não sou do exército de Israel. Não, mas o Deus é o mesmo. É assim que ele faz, o modo operandi de Deus, é assim que ele sempre vai fazer. Então, não veja os personagens, não veja a história especificamente de cada um na Bíblia como somente você se encaixando. Olhe para Deus na situação das pessoas que nós estamos lendo, ou vendo, ou falando, ou aprendendo sobre. Quando a gente fala sobre Davi lutando contra Golias, a gente tem que olhar, obviamente, o Davi lutando contra Golias, mas é entender que ele deu a batalha dele para outra pessoa, para Deus. E Deus lutou com Golias. Ele fala isso. A batalha foi de Deus, a vitória foi de Deus. Então, toda vez que a gente estiver lendo uma passagem na Bíblia que a gente dissesse, nossa, mas eu vou me colocar no lugar dessa pessoa específica, ou daquela pessoa, pode, porque diversas vezes as coisas vão se encaixar. Mas não esqueça de ver o Deus agindo, o Deus que você segue agindo na vida dessa pessoa. E Deus não muda. Nós lemos isso semana passada.
Ele não muda, ele não volta atrás. Então nós sabemos que é como ele funciona, e ele não é um Deus imprevisível, a gente já falou isso aqui várias vezes. Ele é previsível, ele mostra como ele é fiel, ele mostra como ele é leal, ele mostra quando você obedece a palavra dele, o que ele faz, ele mostra quais são, tudo ele mostra. Não tem nada que a gente possa pensar assim: Não sei como Deus agiria, eu acho que eu vou fazer o que eu quiser, porque eu não sei o que que Deus vai fazer". A gente sabe, Deus é um homem de uma palavra. A gente sabe como ele vai agir, coisas erradas, a gente sabe quais são os princípios deles para que ele os princípios dele para que ele nos guie em relação aos princípios dele. Então a gente sabe o que é o certo e o que é o errado, a gente sabe o que é o bom e o que é o ruim, a gente sabe o que é o necessário e o que não é necessário. E isso é aprendendo sobre Deus. Não é necessariamente sobre Moisés, sobre Davi, sobre Samuel, sobre é aprender sobre ele. A palavra é ele. Então, esse relacionamento que ele tem com todos na palavra de Deus, na palavra que ele deixou escrita para nós, é para que a gente o conheça. É para que a gente veja a lealdade dele para com Davi. É para que a gente veja a necessidade dele mostrar que ele era o rei, mas que o povo pediu um, aí ele foi e deu Saul para eles como rei, mas eles viram como Saul, né, virou as costas para Deus. Então, para a gente ver como ele age em relação à traição, para que a gente veja como ele. Então, a palavra de Deus nos ensina sobre Deus. A gente se encaixa na história. Ah, Davi parecido um pouco com isso. Ah, eu já passei pelo que Davi passou, eu já passei pelo que fulano passou, ciclano passou, mas por quê? Porque somos todos seres humanos. Mas quando diz Deus, quando a gente fala Jesus, quando a gente fala o Espírito Santo, quando a gente fala Deus, aí é diferente. Então, é óbvio que nós vamos nos encaixar em diversas situações, de Davi, de Saúl, de Samuel, de Ruth, de independente, porque somos todos seres humanos. Porém, quando a gente está aprendendo sobre Deus, aí é outro patamar. Então, mesmo que você se encaixe em alguma dessas histórias, qualquer uma das histórias que a gente lê, pense como Deus está agindo, como Deus está tratando, como Deus está respondendo, como Deus está fazendo a presença dele naquela situação. Ok? Quando os soldados voltaram para casa depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram todas de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças. Mas tá aí, não é o Deus, não é Davi. Davi já foi ungido como rei. Davi já é considerado como rei. Davi já foi proclamado por Samuel rei, né? Deus já olha para ele como rei. Deus tirou o espírito dele de Saul. Deus virou as costas para Saul. Nós já vimos isso. Samuel ficou chateado e Deus falou: Até quando você vai ficar sofrendo por Saul? Foi uma outra live super especial que a gente fez, da frase até quando? Até quando você vai sofrer por isso? Até quando você vai deixar isso acontecer na sua vida? Até quando você vai ficar estagnado? Até quando você vai ficar estagnada? Até quando você vai ter medo? Até quando? Nessa live a gente já fez dois dias atrás. E depois disso nós aprendemos o que aconteceu ontem em relação a Davi com Golias, né? Então, é, eles consideravam Saul como rei. Deus não. Então, isso volta porque a gente leu ontem do julgamento externo. Quantas pessoas riram de Davi, quantas pessoas disseram: Você é fraco, você não consegue matar esse gigante, você não consegue. E aí chega um momento no qual é Deus em que faz as coisas acontecerem. O impossível que a gente acha que não, mas é realmente. Ontem a gente falou inclusive disso, né? De autoestima, de tudo isso. Mas eu sou muito pequeno para essa situação. Eu sou muito isso para essa situação X, Y, Z. Eu não tenho capacidade. E isso era tudo que o povo falava sobre Davi, mas não era o que Deus fez de Davi, escolheu para Davi, né? E declarou sobre Davi. Então, Saul aqui ele ainda é considerado rei. As pessoas consideram Saul como rei. E vai chegar um momento no qual Davi vai ser, obviamente, destacado como rei. Mas ele já tem uma posição muito especial, tá? Por isso que se você não entendeu agora porque está falando do encontro do rei Saul, é porque ainda continuam tendo Saul como rei. E ele é uma pessoa de coração muito teimoso, né? Ele nunca deixou, na cabeça dele, nunca deixou de ser rei. Ele vai morrer achando que ainda é rei. Ele não vai aceitar a decisão de Deus. Ele vai rejeitar a decisão de Deus. E é isso que vai causar tantas coisas, tantas dores. Muitas das nossas dores, às vezes, na vida, é porque a gente rejeita aquilo que Deus escolheu pra gente.
Deus escolheu que esse é o nosso momento. Deus escolheu que aquilo ia acontecer. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Deus permitiu que aquela porta se abrisse, que ela se fechasse, aquele ciclo se iniciasse, aquele ciclo se fechasse. E muitas das vezes, né, essas, essas dores que Deus permite, né, a gente passar especificamente, a gente rejeita. Aí a gente não consegue abrir os olhos espirituais, por isso que a gente sempre ora para Deus abrir os olhos espirituais, lendo a palavra de Deus, para que Ele faça isso, para que Ele possa nos revelar coisas nas camadas mais fundas da leitura que a gente faz. Não é somente ler. Saíram todas das cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins. Não, não. É o rei, porque o povo ainda considera, Deus não, mas o povo ainda considera. Então, a percepção das pessoas para com a sua vida, o que Deus decretou para a sua vida e que as pessoas ainda não estão vendo, ou que não vão ver ainda, é para que você entenda que é entre você e Deus. A caminhada é você e Deus. No caminho, ele vai te fazendo rei, vai te fazendo rainha. Por quê? Davi está vivendo, está ali tá dando o melhor dele, acabou de vencer e libertar, né, os israelitas daquela bagunça toda ali dos filisteus em relação a Golias e tudo mais. Ele veio agora, ele toca a harpa, então já é um outro ponto, né, importante dele, ou seja, Deus capacitou para que ele estivesse sendo preparado para chegar o momento em que ele seria requisitado para tocar a harpa especificamente. Então, todo esse processo, né, que a gente vê é Deus agindo. E Saul vai rejeitando, mas Davi continua vivendo. Então, muitas das coisas na sua vida não vai ser revelada para você, olha, é agora o seu sucesso, porque para Deus você já é. É agora o momento da sua vitória. Para Deus você já ganhou a vitória. Mas Davi, enquanto ainda não foi declarado rei para todo o povo que entendessem, que eles respeitassem, que ele crescesse, que fosse o momento correto dele ser de fato rei, etc, 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 ele está vivendo. Ele está vivendo em temor, em obediência, em amor, em respeito. Tudo que ele faz com excelência. A gente está vendo aqui. Isso não significa que ele não vai pecar lá na frente. A gente já sabe que ele vai pecar lá na frente e que as coisas vão acontecer. Porém, a gente está falando de um processo. E o processo é o que leva a gente ao destino. A gente não tem como começar já no destino, a gente não tem como começar já no finalinha de chegada, não tem como. Mesmo até mesmo nossa vida. A gente nasce e passa anos e anos até o nosso ciclo se fechar e a gente encontrar Jesus, né? Então, as coisas têm um processo, e a nossa vida, isso não é, tudo bem, tem processo. Não, esse é o modo operandi de Deus. Modus operandi de Deus. Tudo tem um processo. Então, Davi já foi considerado rei, mas ele ainda está no processo no qual Deus está destacando ele para todas as coisas. Deus deu favor dele para todas as coisas. Então, Davi está sendo cada vez mais sendo destacado, né? E isso Saul vai começar a perceber. E aqui nesse momento todos foram em encontro ao rei Saul, com cânticos, danças, tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Isso era uma música que elas cantavam naquela época e que isso aqui vai começar a irritar Saul. Olha, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Aí olha o versículo 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão. Lembra que a gente falou ontem também sobre comparação? Olha como Deus é perfeito. Ele preparou lá atrás a live de ontem para falar sobre comparação para chegar aqui hoje, que eu nem sabia que ia parar na parte de agora. Olha como é que Saul fica irritado por comparação. Ele não entendeu que a história de Davi é única com Deus, ele não entendeu que a dele era única com Deus, que ele falhou na dele, que ele rejeitou Deus, como você rejeitar Deus e querer que Deus esteja ali implorando e fazendo e acontecendo. Ele fez isso até Jesus chegar. Jesus foi, olha, é isso, acabou. Não tem mais paciência, não tem mais eu olhar por vocês, não tem, agora é através de Jesus. Não vou mais pedir para que vocês parem de errar, parem de pecar, parem disso. Agora é com Jesus. Ou você crê nele para chegar até mim, ou não tem acesso a mim. Deus estava aqui e Jesus é acessível a todos, né? E Deus ficava aqui falando com eles através de Samuel, através de falava e falava e falava e falava. Porém, agora com Jesus é diferente. Então,
nesse momento aqui de comparação, voltando um pouquinho agora, nesse momento agora de comparação, ele está irritado porque ele matou milhares e Davi dezenas de milhares. Ao invés dele olhar para os milhares que ele matou, se alegrar com isso, ele rejeita absolutamente qualquer coisa, ele rejeita o destaque de Davi, ele rejeita que ele não é mais o rei, ele nem tem que ficar numa posição em que ele é considerado rei, né? Mas ele está ali ainda e Deus, processo, deixando e permitindo que isso fosse acontecendo. Então ele ficou muito irritado com esse refrão aborrecido e disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta, senão o reino? Sendo que ele não sabe. Quer dizer, o reino já não é mais dele há muito tempo. Ele sabe que o reino não é dele. E sabe também que Deus mandou ungir outra pessoa, porque Samuel falou para ele. Né? Ele não sabe que é Davi. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. E a inveja, gente, ela é o resultado da comparação. Quando você começa a comparar você com outras pessoas, sua história com de outras pessoas, seus resultados com de outras pessoas, sua saúde com de outras pessoas, a inveja aparece. Não, tá, mas eu não tenho inveja, mas a comparação vai te entregar inveja. Porque você precisa estar completo em Deus, um relacionamento de comunhão íntegro com Deus, para entender que você é a sua história, que ele é a história dele, que ela é a história dela. Então não adianta se você não tiver isso, a sua autoestima é balançada. É, 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 não é balançada que eu ia falar, é outra palavra. Fugiu a palavra agora, mas enfim. Instável, obrigada. Instável. A sua autoestima fica instável. Todas as coisas vão começar a desestabilizar você emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, porque você entra num momento de competição que você não consegue olhar somente para aquilo que Deus te deu, para aquilo que Deus designou a você, para aquilo, o potencial que você tem para trabalhar sobre a sua própria vida, na qual você não tem tempo de olhar porque você está olhando para os outros. Ah, mas aquela pessoa tem aquilo, aquela pessoa tem aquilo. Nós temos essa inclinação de inveja. E é importante que a gente sempre falei isso para vocês aqui, a gente sempre fala isso. Se você sentiu que está com inveja de alguma coisa, de alguma pessoa, porque às vezes as pessoas têm tanto orgulho, tanto ego, que não, eu não tenho inveja, imagina, porque tem vergonha de falar. Mas para Deus você não precisa, porque Ele sabe tudo que você sente, tudo que eu sinto, tudo que a gente tem, tudo que a gente não tem, tudo isso. Então, se você sente que você está num período, você está num momento, que você está com ciúme, que você está com inveja, que você está. Ore para Deus, porque Ele já sabe. Ele só espera a sua oração para que Ele possa te lapidar. E se a gente não ora, se a gente só. Eu sou como eu tô bem como eu tô, é isso mesmo e tá tudo certo. Se a gente fica nesse tipo de pensamento, Deus não consegue lapidar a gente. Jesus não consegue fazer com que a gente se pareça mais com ele e menos com nós mesmos, né? No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus, novamente, por Deus, não é de Deus, ok? Por Deus, apoderou-se de Saul, como já tinha acontecido antes, e ele mandou chamar alguém que tocasse harpa, e aí foi quando Davi entrou na história lá atrás, né? E ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou-se duas vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então, aqui nesse momento, ele já percebeu que o Senhor já estava com Davi. E ele tinha medo de Davi. Então, veja, ele entrou em transe por conta do espírito maligno. E isso a gente tem que falar. O espírito maligno, ele não entra aqui tem o Espírito Santo de Deus, tá? Não existe o Espírito Santo, porque existem religiões e existem pessoas que acreditam que, não, a gente tem que orar para que o Espírito de Deus não saia da gente, ou para que a gente não seja apossado por espíritos malignos. Não falar isso é uma heresia. É você achar que o espírito maligno vai habitar onde Jesus habita, porque o Espírito de Jesus habita em você. Então, não existe dizer que uma pessoa cristã ou de Jesus tem o diabo encarnado nela, o diabo, sei lá, isso não existe. Agora, quando não tem, aí é propício a qualquer absolutamente coisa. E a gente vê isso. Isso acontece de verdade. Isso acontece mesmo de espíritos. Digo, não preciso nem falar que isso aqui, não preciso nem convencer você. Está escrito aqui.
Tá? Literalmente está escrito aqui. O espírito maligno apossou. Então, existe como. Agora, você não vai ver o espírito maligno na palavra inteira. Você pode buscar do início ao fim um espírito maligno entrando em Jesus, ou entrando em quem já tem o espírito de Jesus, entrando nos apóstolos, você não vai ver. Naquele que não tem o espírito de Jesus, ele é propício, sim, e pode sim acontecer, né? Então vamos lá, a gente vê isso, por exemplo, em algumas religiões, que alguns espíritos, né, se apossam, e aí tem os rituais que eles fazem. Então, isso acontece de verdade. Agora, com o Espírito de Jesus, não. Não existe ele habitar, ele coabitar com o maligno. Isso não existe, ok? Saul tinha isso tanto que na própria cruz, Cristo clamou Deus, né? Clamando o nome dele e dizendo Eloi, Eloi, porque me abandonaste, né? Eloi em inglês, mas em português eu não sei qual é a palavra que ele usou. Porque me abandonaste, por quê? Porque ali Deus não podia misturar com Jesus. Jesus estava cheio de nosso pecado. Ele estava cheio do pecado, não de pecado. Do pecado. Estava cheio das doenças, estava cheio das enfermidades, de tudo. Como é que Deus ia habitar ali? Por isso que não. Por isso que nos 3 dias todos, Jesus, depois que ele morre, que ele está com toda a nossa carga, né, humana nele, aí ele morre. Aí depois dessa morte, o que que é a morte? Separação. Depois dessa morte carnal, da espiritual, aí sim Jesus, ele ressuscita e ele vem e tudo mais. Aí depois, terceiro dia e tudo mais, ele ascende, né? Mas enfim. Então Saul tinha medo de Davi porque o Senhor estava o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados. E Davi a conduzia em suas campanhas. Você está vendo aqui que Deus já deu a Davi como é que diz? Uma preparação, digamos assim, uma preparação do que ele ia fazer, porque Davi ia reinar todos. Então aqui, Saul deu a ele um comando de uma tropa. Então ele já tem uma tropa de 1000 soldados. Isso aqui não é Saul que está dando a ele. Não é tipo, Saul deu 1000 soldados para Davi, que legal, né? Não. Isso é Deus preparando Davi para que ele possa comandar todo Israel. Então, a preparação do processo é isso que vai acontecendo. Ok? Ele tinha êxito, olha isso aqui é lindo demais, porque isso aqui é Deus guiando completamente. Ele tinha êxito em tudo o que fazia. Por quê? Porque ele era bom? Porque ele era o melhor? Porque ele era Davi? Não. Porque o Senhor estava com ele. Quando Saul, como ele tinha habilidade, teve muito medo dele. Não, peraí. Quando Saul, como ele tinha habilidade, teve muito medo dele. Todo Israel e Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: Aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: Não o matarei. Deixo isso para os filisteus. Como é que pode a gente imaginar que Saul estava tentando ajudar Davi e não Deus, se ele tenta fazer com que Davi morra em todo momento? Então, é isso que tem que pensar. Não existe Saul ajudar Davi, existe o Senhor. Ali é um relacionamento único. É assim, ó, é um canal só, Davi com Deus. Qualquer outro ruído externo, qualquer outras pessoas, Saul, Samuel, tudo acontecendo, Deus, Deus, Davi, Deus, Davi, Deus, Davi, Deus. E ele não olha para o lado. Davi não fala, poxa, ele matou mais, ele matou menos. Ele não olha para o lado e diz, nossa, eu acho que eu gostaria disso aqui, gostaria daquilo. Depois ele vai com a mulher de Urias, mas a gente vai ver isso mais lá na frente. Enfim. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu? Olha a humildade agora. Quem sou eu e o que é a minha família ou o clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: Eu a darei a ele para que ele sirva de armadilha. Olha só que o coração, vocês lembram isso lá atrás que a gente falou, né? Que o coração dele já era propício a isso. É por isso que fala, o Senhor mudou o coração dele, né? Quando ele muda o coração dele, porque o coração dele é propício a isso.
Então, Deus usa o propósito desse coração, que já está completamente estragado, né? E que não vai buscar Deus, que não busca Deus, por isso que a gente vê que já estava escrito a morte dele e tudo mais, né? É, por isso, quando acontece isso, Deus usa esse propósito. Por quê? Porque vai fazer sentido aqui na frente, na história de quem? Davi. Então, todo mundo é coligado. A sua história bate com a de outra pessoa. Você está na vida de uma pessoa específica porque Deus está te usando num propósito para essa pessoa. E essa pessoa está na sua vida porque ela está sendo usada por um propósito para a sua vida. E a sua vida vai ser um propósito para uma outra pessoa. E a outra pessoa para um propósito para outra. Deus não une pessoas, une propósitos. Então, todos nós temos um propósito. Se você acha que você já estou velho demais, estou velha demais. Eu não sou muito jovem ainda, sou muito, muito jovem ainda, não dá. Eu já não tenho mais esperança para isso. Você está muito enganado ou enganado. Nós não podemos esquecer que se estamos vivos ainda, é porque Deus tem um propósito para todos nós, absolutamente. Às vezes as pessoas acham que, não, mas eu nasci na família errada, não é possível. Não, porque eu estou no lugar errado. Não, porque isso. Deus te usa onde quer que você for. Se você, obviamente, se permitir ser usado por ele. Eu a darei a ele para que sirva de armadilha, fazendo-a cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: Hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou a seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: O rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro, seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: Vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: O rei não quer outro preço pela sua noiva, desculpa, pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto para os filisteus. Então, o que está dizendo? O que Saul disse para ele? Olha, eu quero que você vá lá e que você mate eles, que você pegue os prepúcios dos filisteus todos como prova. Então, eu quero que você volte com peças deles, pedaço deles, para que eu possa ver você se casar com a minha filha. Mas, na verdade, o plano dele ele não vai conseguir fazer isso. Então, ele vai morrer. Então, era isso que ele queria. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi está sempre à frente, sempre preparado à frente, sempre com excelência. Antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei, para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente, aqui ele teve a certeza. Quando ele viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Veja o que a inveja causa, veja o que a rejeição a Deus causa. E olha como Deus usa o inimigo e as coisas do inimigo a seu favor quando você é leal e fiel a ele. Como assim, pai? O que você está dizendo? Ele usou a filha como uma armadilha, mas a filha amava Davi e ainda por cima ele viu que Deus estava com ele. Então, o plano de Saul era fazer com que ele casasse com a filha, independente se amava ou se não amava, independente de qualquer coisa, para quê? Para que ele pudesse ir lutar com os filisteus. Ele não estava querendo saber se a filha ia ser feliz, se ela ia se casar, se ele não ia se casar. Ele queria que tivesse uma promessa. Você vai lá e busca os prepúcios e eu te caso com a minha filha. Ele não estava nem aí para de fato o casamento. Ele queria que ele fosse lutar com os filisteus e morresse. Mas aí, quando ele vê que isso não acontece, que Davi ganha novamente por conta de Deus, aí ele diz, ele vê, Deus está com Davi. E agora minha filha que ama ele vai casar. Então, Deus usa os propósitos do mal, né, o que o mal tenta fazer, para o nosso bem. É por isso que a palavra diz que tudo ocorre para o bem daquele que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma de acordo com os seus propósitos. Tem pessoas que só pegam essa parte. Tudo acontece bem para aqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, vai acontecer tudo de bom. Não é isso. De acordo com os seus
propósitos, porque não adianta. Se a gente só lê esse pedaço do versículo, tudo corre bem para aqueles que amam a Deus, a gente está sendo egoísta. A gente só quer amar a Deus para que tudo corra bem para mim. Mas quando a gente põe o propósito de Deus, aí que tá o X da questão, porque aí entra a nossa fé, aí entra a gente ser lapidado, aí entra a nossa obediência, aí entra a gente esquecer de nós e pensarmos em Deus, porque se o propósito dele for diferente do nosso, é melhor deixar o nosso para trás e seguir o dele, né? Para que a vida não fique mais difícil. Ah, então, os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha. Todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidades que os outros oficiais de Saul. E ele tornou-se ainda mais famoso. É aquilo, não tem como lutar contra aquilo que Deus tem controle. Aquilo que Deus põe a mão, aquele que Deus escolhe, aquele que, né, não tem como. Enfim, é isso. Finalizamos hoje. Um beijo imenso para cada um de vocês. Amanhã a gente volta com o capítulo 19, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E espero que vocês tenham tido uma boa live. Quem não assistiu a de ontem, assista a de ontem, por favor. Tá bom? Então é isso. Um beijo, beijo para todos vocês. Se cuidem e até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus.